se existe alguma relação sobre episódios de EQM e espiritismo. Tem alguma relação? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. EQM, né? Experiência de quase morte. Isso, as experiências de quase morte e espiritismo. Olha, na verdade, as verdades espíritas, elas vão tomando os diversos flancos da ciência. Se você for ver, houve um período no século XIX em que a ciência negou de maneira radical tudo que fosse espiritual. E é exatamente nesse cenário que o espiritismo surge. Mas houve muita resistência para que o espiritual se implantasse, numa tentativa de negar tudo que viesse no sentido mais religioso da vida. Nós atravessamos o século XX desse jeito, e agora, no finalzinho do século XX, início do século XXI, nós estamos indo pelo caminho da ciência, sem o viés religioso, chegando a conclusões bastante interessantes. Então, por exemplo, o pessoal realiza o trabalho de hipnose e pela hipnose regride a pessoa a outras existências, através da terapia de vidas passadas, muitas vezes. E aí você descobre que a alma é mais antiga do que o corpo. Você trabalha dentro de constelação familiar, que é uma corrente nova que vem surgindo aí na área da terapia, e você vai descobrindo que existe muito mais coisas do que simplesmente corpo, que existem energias que transitam dentro do chamado campo, como fala a constelação familiar, e que essas energias, de certa maneira, estão no campo do imponderável, não está nas condições orgânicas, físicas. Então, existe algo transcendente no homem. Existe, dentro também da psicologia, a chamada psicologia transpessoal, que analisa não só a questão da hipnose, mas tudo que diz respeito à transcendência da alma em relação ao corpo. Então, no lado da psicologia, nós temos uma série de pesquisas que, mesmo não querendo assumir a questão religiosa, elas vêm provando a ideia da imortalidade da alma, da existência de algo espiritual do homem. A mesma coisa vem apresentando no campo da física, com as experiências que o pessoal gosta de chamar de física quântica, daquelas relações em que o que eu faço aqui ecoa ali, que todos nós estamos interligados, e nós fazemos parte de uma grande rede, e que nós só conseguiremos evoluir quando essa rede entender que nós somos todos interdependentes, que a natureza tem um grande mecanismo de interdependência, e hoje os físicos estão trabalhando exatamente na comprovação dessas energias do ser humano e a percepção do ambiente onde ele está, como que a minha mente interfere no meio ambiente, como o meio ambiente interfere em mim. Então eu interfiro no globo, o globo interfere em mim, o que eu faço aqui interfere em alguém que está distante de mim. Essa leitura da chamada hoje física quântica também é um segundo flanco de análise que a ciência está fazendo, demonstrando aquilo que são as verdades espíritas. E na medicina não está sendo diferente. Nós estamos tendo experiências no campo da medicina muito interessantes, e as experiências de quase morte, EQM, tem sido um campo muito interessante de pesquisa. Pesquisadores não espíritas estão se debruçando sobre esse tema, trazendo contribuições muito interessantes, comprovações de que existe a chamada experiência de quase morte, porque os indivíduos relatam coisas bastante curiosas sobre, e muito semelhantes sobre o que acontece com eles depois desse período, dessa experiência da chamada quase morte. Então, na verdade, não seria bem uma relação com o espiritismo, seria uma relação com as verdades espíritas, a reencarnação, a imortalidade, a vida do mundo espiritual, que não pertence ao espiritismo. Isso está na Cabala, isso está no Bhagavad Gita, isso está nas várias doutrinas do espiritualismo moderno que surgiram no século XIX, junto com o espiritismo. Então está derramado numa frente muito ampla de conhecimentos, que a gente está percebendo uma convergência dessas descobertas com as verdades espíritas. Mas isso não tem a ver com a obra de Allan Kardec, mas tem com
as leis universais que o Espiritismo estuda e que estão na lei da natureza, e, portanto, nem é necessário ir numa obra espírita para achá-lo, porque para saber da imortalidade eu não preciso ler necessariamente Kardec. Isso está em diversos lugares e há vários experimentos que vão me trazer essa informação. Agora, se eu for na obra espírita, eu já encontro isso consolidado, isso organizado, mas isso está na lei da natureza. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec assevera: se por algum motivo todas as obras espíritas fossem queimadas, destruídas, o Espiritismo se reescreveria, talvez com outro nome, talvez não fosse com o mesmo nome. Por que isso aconteceria? Porque essa doutrina não é fruto da ideia de um homem, não é fruto da ideia de uma pessoa. Ela expressa as leis da natureza. Então, se alguém queimar tudo que existe, as obras se reescreverão, porque elas escrevem sobre o que está na lei da natureza, e ninguém poderá ocultar aquilo que é da lei natural. E, portanto, elas voltam a se reescrever tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Então, a psicologia transpessoal, a psicologia positiva, a hipnose, o processo da constelação familiar, a física quântica, as experiências de quase morte, estão escrevendo com outro alfabeto as verdades espirituais que o Espiritismo também escreve. Então, é aí que é o ponto de convergência. As verdades da lei natural que estão sendo escritas por autores diferentes. Tudo em fraternidade. Né? Sem fronteiras. Fraternidade, sem fronteiras, ou seja, sem uma querer ser o suprassumo melhor do que o outro. Porque isso é interessante nessa proposta, né? Porque o que a gente vê? A gente vê às vezes só a minha é melhor, não é? E aí, quer dizer, gera disputa, que não é o caminho. O importante é que a gente aprenda, né, Jorge? Sim. Se o Espiritismo está na lei da natureza, ele vai naturalmente sendo comprovado por outros caminhos que não só o dele. As outras ciências vão ter que chegar às mesmas conclusões. Não é da lei natural? Então é.